Boa noite, irmãos e irmãs. Pai do Senhor a todos. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor essa noite, depois dessa canção inspiradora. Nosso texto hoje está no livro de Ruth. Vamos ler só um pequeno trecho, uma passagem bem conhecida. Vou só me organizar aqui um minutinho. Vamos ler Ruth, capítulo 1. Vamos ler só 2 versículos, 3. Vamos ler do versículo 16 ao 18. Todos acharam? Porém, Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque onde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, fala conosco essa noite, Senhor. Pai Santo, Pai amado, vai preparando o nosso coração, Senhor, para a semeadura da Tua Palavra, Senhor. Usa-me essa noite, Senhor, unge-me, inspira-me, Senhor, para transmitir a Tua Palavra, a Tua Igreja essa noite, Senhor. Opere em nosso meio essa noite, eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, essa reflexão de hoje veio no meu coração essa semana por causa de um post da internet que eu recebi, né? Dia 20 de julho, dia do amigo. E eu, às vezes, esqueço até o meu próprio aniversário, né? Dia do amigo. Só que esse ano foi um ano especial para mim. Esse ano foi um ano em que eu precisei muito dos meus amigos, né? E eu me pus a pensar, a refletir sobre amizade e tudo mais. E então veio e quero compartilhar com os irmãos o que eu aprendi, o que Deus falou comigo nesses dias sobre a amizade. Que é uma coisa que a gente não pensa muito, é um negócio muito natural, né? Amizade, amigo, é uma coisa assim muito comum, né? A gente não fica pensando muito nisso, mas quando a gente começa a refletir com um pouco mais de profundidade, a gente começa a perceber que a gente precisa de amigos, né? A gente percebe que alguém disse uma vez que nós não somos uma ilha e que nós precisamos das pessoas ao nosso redor para nos ajudar. A gente não consegue fazer tudo sozinho, né? próprio Deus, quando criou o homem, ele viu, olha, o homem sozinho não é bom, vamos criar aqui uma auxiliadora para ele, para que ele caminhe junto, para que eles estejam juntos, para que eles sejam amigos. Mas aí você pode dizer, pô, Renato, mas, poxa, a questão ali era uma questão de marido e mulher, né? Deus estava criando uma esposa para Adão, não era uma amiga. Agora eu pergunto para você, qual dos relacionamentos que você tem, relacionamentos profundos, que são importantes para você, que não envolvem uma amizade? Casamento, família, irmãos da igreja, seu relacionamento com Deus. O que é amizade? Amizade é aquele oi que você dá quando passa pela pessoa e, oi, tá tudo bem? Opa, tranquilo, hein? Isso é amizade? Amizade é aquela xícara de açúcar que você dá para o seu vizinho quando ele chega para você e diz assim, poxa, estou sem nada lá em casa, tá bom, toma uma xícara de açúcar aí, coisa e tal, poxa, muito obrigado, amigo, valeu mesmo. Isso é amizade? Não. Amizade é uma coisa que vai além. A amizade é um relacionamento entre pessoas, entre amigos, né? Você não tem amizade com um estranho, você não tem amizade com qualquer pessoa. Amizade fala de um relacionamento entre pessoas que são amigas, né? Não são pessoas qualquer. Agora, se você casa com um inimigo? Não, você casa com alguém que seja seu amigo. Quando você quer se relacionar mais profundamente, que você vai ser, seus irmãos, seus parentes, seus irmãos da igreja, eles têm que ser seus
amigos. Isso acontece sempre? Não. Mas o ideal é que aconteça. Por quê? Porque a amizade é um amor fraterno. A amizade não depende de sexo, a amizade não depende de gênero, a amizade não depende de nada. A amizade é um amor fraternal que você externa para uma outra pessoa, né? Sem qualquer intenção sexual, sem qualquer objetivo sensual, sem nada disso. É um amor fraternal, é o amor que você tem pelo seu filho, pelo seu amigo, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu... né? É esse tipo de... Isso é ser amigo. E na hora que a dificuldade se apresenta, é que a gente vê realmente quem são os nossos amigos. A Bíblia está repleta de exemplos de bons amigos e maus amigos, boas amizades e más amizades. Mas eu me ative a esse texto de Ruth, porque ele tem o que eu acho principal, né? O que é a base, o alicerce de qualquer relacionamento que envolva amizade, né? Então vamos ao texto, né? Bom, nesse texto, o livro de Ruth, ele fica logo ali depois do livro de Juízes, e o ideal é que a gente lesse o livro todo, mas nós não vamos ter tempo para ler o livro todo, então vamos ler só algumas passagens, né? Qual era a situação de Ruth naquele momento, né? Logo no início, a gente vê a situação em que eles se encontravam. Aí diz que nos dias dos juízes, que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. Nós falamos sobre o livro de Juízes há pouco tempo, e como é que era a situação socioeconômica, política de Israel naquela época? Era uma confusão, não tinha rei, né? Várias vezes nós vemos no livro de Juízes, não havia rei, o povo fazia o que bem entendia, o que achava melhor. Então, a gente vê uma família ali, um homem de Belém de Judá, leva a sua família para a terra de Moabe, com a sua mulher e seus filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, a sua mulher chamava Noemi, seus filhos Malom, Quilom, e eles eram efrateus de Belém de Judá, e foram para Moabe. Moabe era uma das terras, dos moabitas, era um dos inimigos de Israel naquela época, né? E eles vão lá para a terra de Moabe. Para quê? Porque estava tendo uma fome terrível, aquelas invasões, Deus pesando a mão, o povo fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E então olha, aqui não vai dar, vamos para a terra de Moabe. Conseguiram ir para a terra de Moabe, lá se estabeleceram. E aí seus filhos se casaram. Eles se casaram com as mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos, vivendo ali. Aí morreu o marido de Ruth, marido de Noemi, desculpe. Morreu Elimeleque. E depois morrem também os seus 2 filhos. Morrem lá o Malom e o Quilom, né? E assim, ela ficou sozinha, sem os filhos e sem o marido. Que situação. Agora ela está numa terra estranha, com 2 noras que não eram do seu povo, eram moabitas, sem marido e sem filhos. Que situação. Naquela época não tinha auxílio-desemprego, não tinha auxílio emergencial, INSS. A mulher dependia do seu esposo para o sustento da casa. Quando não era o esposo, eram os filhos. Se uma mulher não tinha esposo e não tinha filhos, ela estava à míngua, né? Não tinha muita coisa o que fazer. Aí Noemi vai e resolve voltar para casa. Ela escuta dizer que as coisas melhoraram, olha, o país lá melhorou, coisa e tal, né? As coisas lá melhoraram, mudou o governo, então agora a coisa melhorou, vamos voltar para lá. Aí ela resolve voltar e as noras, que agora faziam parte da família, vêm com ela. E aqui começa a primeira demonstração de uma amizade verdadeira. O que acontece? Noemi pensa na situação das suas noras, né? Ela não aceitou que as suas noras voltassem com ela. E aí a gente vê o nosso primeiro tópico que embasa a nossa questão da amizade, que é a reciprocidade. A amizade, ela envolve reciprocidade. Não tem como você ser amigo só de ida. Tem que ter ida e tem que ter volta. Não que você faça esperando receber alguma coisa em troca. Não é essa a reciprocidade. Não é essa a questão. É você ter a amizade da pessoa como ela tem a sua, né? Você não consegue ser amigo de quem não é seu amigo. Então a amizade, ela tem que ser mútua, ela tem que ser recíproca. Então quando a gente fala de reciprocidade, não é assim, estou te dando isso para você me dar aquilo. Não é isso. É em relação
a você ter de volta o mesmo amor que você está entregando para outra pessoa. E Noemi começa a fazer isso. Imagina a situação das noras dela. Elas eram estrangeiras. Vão voltar para Israel como estrangeiras. Lá elas estão em casa, né? Elas eram daquela região, a família delas era de lá. Então, elas agora, por uma questão familiar, vão acompanhar Noemi. Aí Noemi pensa, poxa, eu vou levar elas daqui, vou tirar elas daqui, eu não tenho nada para oferecer a elas. E ela diz isso nos versículos aqui, meu marido morreu, eu não tenho como ter outro marido, eu não tenho como ter filhos, né? E ainda que eu tivesse filhos, vocês esperariam eles crescer para casar com vocês e depois continuar nossa família? Olha o pensamento de Noemi, ela pensou nisso tudo. Então ela fala, olha, voltem, fiquem lá com seus pais, né? Você tem lá seus pais, seus primos, seus amigos, voltem, fiquem com suas famílias, deixa que, se tiver que sofrer, eu vou sofrer sozinha. Aí vem uma delas, que é a órfã, e aceita o conselho da sua sogra e volta, né? E aí vem Ruth e fala, não, eu não vou não. E ela fala assim, olha, Noemi diz, olha, veja a sua cunhada, ela voltou para o seu povo e para os seus deuses, vá você também com ela. Mas Ruth ponderou, não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Reciprocidade. Da mesma forma que Noemi estava preocupada com Ruth também estava preocupada com Noemi, né? E o que vai ser dela? E era um amor fraternal que existia ali. Então, a primeira coisa que embaseia qualquer relacionamento de amizade é a reciprocidade. Não tem como você ter uma amizade que ela não seja recíproca. É um dos pilares da amizade, né? Não tem como você fazer diferente. Imagina, casamento, família, relacionamento na igreja, relacionamento com Deus. Como não pode haver reciprocidade? Não tem como você ter uma amizade num casamento, alguma coisa assim, que não haja reciprocidade. E você pode falar, mas e Cristo? Cristo nos amou primeiro. Cristo é o amigo que não nos abandona. Cristo é aquele que tem um amor infinito. Mas será que Cristo não exige de nós, uma vez que Ele entregou a sua vida por nós e que nós o reconhecemos como Senhor, Ele não exige nada de nós? Será que o nosso relacionamento com Cristo também não tem que ter reciprocidade, uma vez que Ele é nosso amigo, Ele é o nosso maior amigo? Será que não? Sim ou não? Então vamos dar uma olhadinha lá no livro, no capítulo 14 do livro de João, e ver o que o próprio Senhor ensinou aos seus discípulos a respeito do que Ele entendia que era amizade. Gente, eu vou aproximar um pouquinho aqui porque, né, a visão está difícil, né? Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui. Tá. Capítulo 14, versículo 15. O que diz aí? Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Ué, mas não é um amigo? Não, Jesus não ama sempre? Como é que ele fala isso? Então, ou seja, para o nosso relacionamento com Jesus dar certo, também tem que haver reciprocidade. Como eu mostro que amo o meu amigo? Quando eu batalho por ele, quando eu mostro amor por ele. Como eu mostro que amo a Cristo? Guardando e obedecendo os seus mandamentos. Ah, mas eu vou à igreja, eu dou oferta na igreja. Deus olha o quê? O nosso coração. Não importa o que você faz, se você não faz de coração, você é um religioso. Você comete o mesmo pecado que era combatido por Jesus quando ele estava no templo. As pessoas se preocupavam muito com o exterior, com o que as pessoas viam que elas faziam, mas o coração, o interior, não. Então, para Deus o que importa é o que está no coração. Como eu posso mostrar que eu amo a Deus? Fazendo a sua vontade. E se você continuar no capítulo 14, capítulo 15, versículo 4, versículo 10, você vai ver que Jesus continua falando de reciprocidade. Vamos aqui no capítulo 15, versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. O que ele está falando aqui? Reciprocidade. Para que eu permaneça em você tem que permanecer em mim. E aí ele continua desenvolvendo isso.
dando exemplo, dizendo que ele é a videira e que nós, os seus discípulos, somos seus galhos. Enquanto nós permanecermos unidos em Cristo, ele permanecerá em nós. É uma reciprocidade, não é? Então, Deus também exige de nós reciprocidade no nosso relacionamento com Deus. Amém? Amém. Amém. Só que muita gente acha que não, que Deus é o amor perfeito, é o amor todo-poderoso e que o amor que vem de lá é maior do que o amor que tem que vir daqui para lá. Verdade. Verdade. O amor de Deus é um amor ágape, é um amor perfeito. Mas isso não significa, isso não nos isenta de fazer aquilo que Deus ordenou que nós fizéssemos também. Como eu vou provar que eu amo a Deus? Obedecendo os seus mandamentos, fazendo a sua vontade. E hoje ainda digo mais, para fazer os mandamentos de Deus, a gente também tem que batalhar bastante. Porque hoje a batalha não está só no coração. Quando eu me converti, a batalha espiritual estava em alta, né? Então, olha, existe uma batalha no seu coração, o tempo todo, o seu coração é o campo de batalha. De um lado, você tem as forças de Deus, o Espírito Santo, e do outro lado, você tem a carne, as tentações, o inimigo e tudo mais. Hoje, essa tentação, além do coração, já está na mente. Hoje a gente vive numa sociedade que fica querendo nos doutrinar 24 horas por dia, o tempo todo, seja pelos meios de comunicação, seja os meios, por tudo, né? Na escola, nos meios, nas entrevistas, na política, no entretenimento, tudo. Então hoje, mais do que nunca, tem que fazer que nem Romanos 12, né? Renovar a nossa mente, deixar a nossa mente não se contaminar pelo mundo, ficar focado mais na palavra de Deus, buscar mais a palavra, a leitura, ter mais tempo na presença de Deus, porque senão a gente pode acabar se enganando e se mundanizando sem perceber, que é o pior tipo. A gente vai deixando as coisas crescerem e quando você vê, você já está afastado do Senhor e nem percebe. E não sente mais vontade de orar, não sente mais vontade de ler a palavra, não sente mais vontade de estudar a palavra para entender aquilo que Deus quer que eu faça na minha vida. Muita gente deixa de estudar a palavra, mas, como a gente disse hoje de manhã, vai procurar o profeta para saber qual é a vontade de Deus para a vida. Quando, está aqui, qual é a vontade de Deus para a vida de todos nós? Fique em mim, permaneçam em mim, obedeçam os meus mandamentos, mostre que me amem, sejam unidos a mim, e vocês também estarão unidos ao meu Pai, e eu estarei com vocês até o final dos tempos. Simples assim. E aí a gente vai vivendo. Mas as decisões do dia a dia? Olha, Deus nos deu livre agência, né, pastor? Deus nos livre de agência. Você pode vestir a camisa que você quiser, você não precisa perguntar a Deus qual a cor da camisa que você vai vestir. Né? Você quer fazer um curso superior? Vai lá e faça. Né? Você não precisa de ter orientação para fazer tudo isso, mas essa consciência só vem quando você estuda a palavra de Deus e você tem certeza daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Então, o primeiro princípio que estava ali que baseia a amizade é a reciprocidade. Seja no nosso relacionamento interpessoal, seja no nosso relacionamento familiar, com o nosso cônjuge, e seja com o nosso relacionamento com Deus. O segundo ponto é a lealdade. Olha o que acontece nessa passagem. Né? A lealdade, acompanhada também da sinceridade, né? Juntas, eles fazem essa outra base, esse outro alicerce de uma amizade saudável, verdadeira. Os amigos, eles não abandonam uns aos outros. Amigos de verdade estão conosco na alegria, na tristeza, em qualquer momento, ajudando a carregar os fardos. Né? Noemi foi leal e sincera com as suas noras, gostava delas, e mostrou para ela o quadro, mostrou o que eles esperavam. Olha, vocês vão para uma terra, vocês lá vão ser estrangeiras, eu não tenho como sustentar vocês, a gente não vai ter como sustentar, vamos passar necessidade, sendo que vocês não precisam passar necessidade, vocês têm aqui a família de vocês, o povo de vocês, os deuses de vocês, para apoiá-las espiritualmente. Vocês não precisam ir comigo não, fiquem aí que vai ser melhor para vocês. Ela foi sincera, ela foi leal. Né? E o que Ruth faz, por sua vez? Ela mostra uma lealdade sacrificial. Ela resolve, para acompanhar Noemi, abrir mão de tudo que seria importante para uma pessoa. Veja, ela não faz questão de ficar em casa com os seus familiares. Ela vai abandonar a sua terra.
ela quer abandonar suas tradições familiares, suas tradições culturais, que ela viveu e foi colocado nela, ela viveu com aquilo a vida inteira. Ela resolve abrir mão, ela resolve abandonar a sua fé e os seus deuses, né? Ela diz, olha, o seu povo será o meu povo. Ela abre mão da nacionalidade dela, né? O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Ela abre mão de tudo. Onde quer que você morrer, eu morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Coisa linda, né? Coisa linda. O pessoal costuma muito usar esse texto em casamento, né? Casamento. E tem realmente a ver, mas só que nesse contexto aqui, o que nós estamos vendo não é um amor entre marido e esposa, nós estamos vendo um amor entre duas pessoas, um amor fraternal, né? Que pode ocorrer entre amigos, né? Agora, amigos são assim, amigos se dão, se sacrificam, se esforçam por nós, né? Os pais sacrificam pelos filhos, os filhos sacrificam pelos pais, os cônjuges se sacrificam mutuamente, e isso é amizade. E embora eu tenha usado muitos termos que remetem à família, vale lembrar que Noemi e Ruth, né, não esse sentimento fraternal, ele não é exclusivo de família. Amigos, você pode tê-los em qualquer situação. Pelo contrário, tem muita gente que tem mais amigos fora da família do que na família, não é? Por outro lado, os amigos de fora da família, quando se tornam amigos, viram família, né? Estão sempre em casa, nos eventos, no aniversário, no churrasco, né? Coisa e tal, né? Receba. Receba. Eu sou amigo, tá? Amigos também entre os irmãos da igreja, né? Entre os amigos e irmãos da igreja, principalmente os da fé, a palavra diz isso, principalmente vai ajudar alguém, ajuda primeiro os da fé. Eu não tinha nem colocado isso aqui, mas é um detalhe também importante. A gente percebe hoje também que a nossa comunidade cristã, ela está também ficando um pouco individualista, né? Antigamente, as comunidades cristãs eram mais unidas, né? A gente tem que tomar cuidado para não deixar que isso aconteça conosco também. Ah, mas Renato, eu não tenho intimidade com todo mundo, eu não tenho afinidade com todo mundo. Ok, mas nós temos que batalhar para sermos mais unidos, né? Porque se nós somos irmãos em Cristo, nós temos que ser amigos, né? Agora, a amizade ela não vai surgir assim. Intimidade não surge assim. Amizade implica uma certa intimidade, né? Agora, eu não vou sair contando a minha vida para todo mundo, porque de repente aquela irmã ali ou aquele irmão, né, de repente vai comentar com outro e fica com esses medos assim, que são até plausíveis, eu concordo, né? Mas por outro lado, a gente também tem que se esforçar para estar mais unidos, né? Porque nós precisamos ser unidos para ser corpo. Se nós não formos unidos, nós não seremos corpo. Nós teremos um grupo de pessoas que se reúne aqui, né, para ouvir uma palestra, para ouvir uma boa palavra, para ouvir um motivacional, vamos sair daqui dispostos a melhorar nosso dia a dia, mas nós não seremos corpo. E Cristo, quando vier buscar, ele vai buscar o seu corpo, a sua igreja. Ele não vai buscar fulano, beltrano, ciclano, batista, nova vida, presbiteriano, assembleano. Ele vai vir buscar o seu corpo, e nós temos que ser corpo. Só que a gente hoje fica com muito medo de quê? Eu fico com muito medo de me envolver, eu fico com muito medo de abrir minha casa, eu fico com muito medo disso. Se quer viver sozinho, não pode ser da igreja. Não pode. Igreja não é isso. Então, Renato, então você vai convidar todo mundo para ir para sua casa amanhã tomar chá, tomar café, né? Vai ter aquele rombo no orçamento. Também não é isso, né? A gente tem a mania dos extremos, né? Não é isso. Mas a gente tem que estar mais juntos. Amém? Deu para entender? Eu tenho que explicar mais um pouquinho. Tá bom, né? Então é isso aí. Então vamos voltar aqui para o texto. Então a gente estava aqui voltando falando de lealdade, né? Muito bem. Então, podemos deduzir que quem tem um amigo é alguém que está disposto a se sacrificar por essa amizade. Tá certo? Amém? Mas foi um amém meio fraco, né? Amém? Amém, né? Esse é um outro ponto também da lealdade. Ser amigo dá trabalho, irmão.
Ser amigo dá trabalho, né? Ser amigo não é você ficar aquele sábado em casa, o telefone toca, rapaz, meu Deus do céu, quebrou uma torneira aqui, estou precisando de alguém para me ajudar. Rapaz, olha, agora não vai dar. Chama o fulano ali, ele deve estar disponível, coisa e tal. Ser amigo dá trabalho, gente. E é por isso que muitas vezes a gente não quer se envolver, porque a gente não quer ter trabalho. Nem de se envolver e nem de se dar. Mas se dar faz parte. A mesma coisa acontece nos relacionamentos também. Por que às vezes alguns relacionamentos não deu certo? Porque chega uma hora que a gente não quer se dar mais. A gente só quer receber. A gente, às vezes até na igreja, né? Quantas vezes a gente vem para a igreja querendo receber? Mas a gente vem para a igreja para receber, mas tem que vir com a mão estendida para dar também, gente. A gente não vem para a igreja só para receber de Deus, a gente vem para ofertar. Nossa, viu? Aí tá isso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. A gente vem para a igreja para ofertar. Ih, caramba. Gente, vamos ofertar aí, né? De novo, a última vez, hein? A gente vem para a igreja para ofertar. Melhorou um pouquinho. É isso que eu estou falando. Tá vendo? Até nas coisas mais simples. Mais simples, né? Gente, o louvor tem um instrumento, é uma bênção. Mas se todo mundo aqui abrir a boca de verdade, a gente faz esse prédio tremer, gente. E por que isso não acontece? Mas o Deus é o Deus maravilhoso, é o Deus da minha vida, é o Deus da minha vida para me curar, para me abençoar, para me dar tudo. Na hora de abrir a boca, amém, glória a Deus, aleluia. É porque eu não gosto de louvor não, tá? Quando tocar um louvorzinho que eu gosto mais, aí eu vou lá e emplaco. Gente, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Olha o exemplo, e olha só, Ruth tinha um amor humano, limitado, caído. Por mais linda que seja essa história, nós não podemos esquecer que todos pecaram, estão instituídos à glória de Deus. O que Ruth estava oferecendo a Noemi é muito bonito, é muito lindo, mas é fruto de um coração caído, que carecia da misericórdia de Deus. O que Cristo oferece para nós é um amor ágape, é um amor puro, é um amor sincero. E se Noemi e Ruth tiveram uma lealdade tamanha uma para com a outra, como nós não vamos retribuir isso para o Senhor que fez tudo por nós? Que amigo fajuto nós somos de Jesus? Fala a verdade. Pode não. Pode não. A gente tem que se esforçar mais. O problema é que a gente vive num mundo hoje onde tudo é individualizado. Você é o centro. Você é o centro. E Deus quer que Ele seja o centro. Agora, está a fim de, não quer se sacrificar? Não quer sair da sua zona de conforto? Então, você tem que arrumar uma outra amizade, porque essa aqui vai exigir. Jesus é o tipo da amizade que quando ele entra em casa, ele começa a mudar tudo. Dificilmente alguém que vem a Cristo e recebe Cristo como Senhor, continua do jeito que estava. Se continua, é porque Cristo ainda não entrou. Porque quando ele entrar, ele muda. Amém? De um jeito que mudou a minha. A minha mudou. Algumas coisas foram mais rápidas, outras foram mais devagarinho, mas mudou. Com certeza, o Renato de hoje é um homem muito, muito, muito diferente por dentro e por fora daquilo que era antes de Cristo me conhecer. Muitos podem achar que o Renato por fora não mudou tanto assim, mas por dentro, meu pensamento, meu coração, minha alma, meu espírito, minhas intenções, meus objetivos, isso mudou tudo. Tudo. E tem que mudar, porque se não mudar, a gente não recebe, Cristo não entrou, Cristo não é o Senhor. Agora, dá trabalho? Dá. Mas como ficar no meu conforto? Não tem como. Uma relação de amizade, ela envolve reciprocidade, ela envolve lealdade e ela envolve sacrifício também. Não tem como você ser amigo de uma pessoa só nas horas boas e não se envolver com os problemas dela. Não tem como você ser amigo de uma pessoa e não se envolver com as necessidades. E nas horas boas também, né? No churrasquinho, coisa e tal. Né? A gente tem que se envolver com tudo. Na hora da festa, a gente está lá. Na hora da ajuda, a gente não está? Tem que estar também. Tem que estar. Faz parte. Até porque nós recebemos muito mais do que demos. Se nós formos olhar o que Cristo fez por nós, a gente está dando muito pouco. Né? A amizade de Ruth e Noemi, uma coisa incrível, bacana, mas ela era temporal, finita. A amizade que Cristo oferece para todos nós, ela é eterna. Amém? Ela não vai ter fim. E o último tópico dessa nossa
breve meditação, porque todo amigo de verdade, ele quer te fazer crescer. Todo amigo de verdade, ele vai te jogar para cima, ele vai estar contigo, né? Ele vai estar com você nos momentos bons, nos momentos ruins, mas sempre visando o seu melhor, tirar o melhor de você. Vai te exortar, sim, às vezes é necessário. E ninguém é melhor do que um amigo para chamar a gente para a verdade. Eu já contei esse caso aqui, mas eu não me canso de contar. Se um dia o meu amigo Marinho assistir esse vídeo, né? Essa é para você, Marinho. Eu estou aqui hoje, graças em parte ao meu amigo Marinho. Por quê? Eu servia numa congregação pequena, né? Junto com um grupo de militares, a gente viajava junto, né? E vira e mexe, o líder da comunidade me chamava para trocar uma mensagem, compartilhar uma palavra. Tinha muito disso lá, né? A gente dá oportunidade aos irmãos, éramos só nós mesmo, não tinha pastores ali nem nada, era um culto bem tipo igreja primitiva, né? Um louvor, uma oração e tudo mais. E, gente, olha, era uma coincidência incrível. Toda vez que o dirigente me chamava, eu tinha um negócio para fazer, cara. Cara, incrível, não falhava uma. Eu ia no culto a semana todinha, era ele dizer que eu tinha um negócio que ele pedia para eu levar uma oportunidade lá, e eu dizia, olha, mas meu Deus do céu, apareceu uma coisa para fazer, e eu sempre tentava, né, aquele jogo de cintura, não posso mentir, né, sou cristão agora, não posso mentir, então tem que dar aquele jeitinho para ficar bem com Deus, né, mas ficar bem com o pessoal, né, e naquele jogo de cintura ali, até que esse irmão, um dia ele me chama num canto assim, meu irmão, olha só, para com isso, você é um covarde. Aí eu falei, como é que é? Você é um covarde. Repete, você é um covarde. Aí, dois irmãos ali também não podem dar mostra de testemunho, a gente sair no capa, né? Dois crentes, né? E ele era crente raiz, né? Se é que você me entende. Aí ele, mas rapaz, tu tem certeza que está falando um negócio desse? Aí ele foi para um cantinho ali, ele falou, você é um covarde, rapaz, como é que você inventa esse negócio de ter de problema aí só para não chegar lá e abrir a palavra? Ah, mas você não sabe o que você está falando, rapaz, eu não tenho esse negócio eu não sou pastor, eu tenho vergonha. E ele falou, rapaz, tu é irmão, tu não é cristão, rapaz, então abre a boca e fala pelo menos o que Deus fez por você, rapaz, tu não precisa pregar nada não, dá teu testemunho, lê um versículo, que negócio é esse? Ele fica, rapaz, e foi ali só rosca fina. E eu tentando fugir, né? Fazendo aquela cara de bravo, querendo retrucar, mas não teve jeito. Fui dormir. Pensa num cara que vai dormir bufando, né? Que nem aqueles cachorros bulldog, né? Mas ele estava certo. Era pura covardia mesmo, né? E ali, quando eu estava deitado lá no meu travesseiro, o Senhor falou comigo, tu é um covarde mesmo. Só que eu não podia fazer uma coisa que eu falei para ele, para o irmão, né? O papo é diferente, né? É outra relação de subordinação ali. Aí depois eu me retratei, fui pedir desculpa a ele, agradeci a ele, e nós ficamos irmãos e passamos a andar juntos o tempo todo, né? Se a gente já era irmão, a gente ficou mais irmão ainda, mais amigo ainda. E se não fosse, talvez, essa repreensão, essa exortação do meu amigo, vendo aquela minha atitude que não era mais correta, talvez hoje eu não estivesse aqui hoje. Então hoje, quando eu tenho a oportunidade de ter pessoas com atenção para mim, que também é uma coisa difícil hoje, você ter a atenção das pessoas, eu não me furto a oportunidade de testemunhar e de falar de Cristo. Amém? Porque nem sempre a gente vai ter essa oportunidade. E isso serve para cada um de nós também. Nós não somos agentes ocultos do reino. Nós somos embaixadores do reino. Nós estamos aqui para propagar, né, o reino de Deus. Nós estamos para falar do reino ao qual nós pertencemos, sempre que a gente puder. É assim que o embaixador faz, né? Embaixador é aquela pessoa que vai para um outro país para chegar lá e falar da sua cultura, dos seus costumes, né? Nós somos embaixadores do reino aqui na terra, enquanto o Senhor não nos chamar. Não espiões ocultos para vivermos a nossa vidinha. E aquele irmão, cara, nem sabia. Nossa, pois é, né? Oxe, não é assim. Então, graças a esse meu irmão que me ajudou, né? E tem outros irmãos, né? Não vou falar o nome dele aqui na igreja não, mas eu também tenho outro irmão aqui que de vez em quando dá umas raspadas assim, né? Mas é necessário. Amém, irmão? Receba. Não escutei não, irmão, mas é contigo mesmo que estou falando.
Então, a amizade, ela envolve isso, ela está sempre querendo crescer, fazendo a gente evoluir. Tem um exemplo também, além desse meu testemunho, que eu acho muito fantástico. Está lá em Mateus, capítulo 2, em Marcos, capítulo 2, versículo de 1 a 5, é quando Jesus cura um paralítico. Né? E como é que esse paralítico chega? Ele vai de maca. Os amigos levam ele para Jesus. Ele mesmo não pode fazer nada. Quando eles chegam, aquela multidão de gente, é difícil de chegar lá no Jesus, todo mundo ali na frente de Jesus, o que eles fazem? Eles sobem no telhado. Agora imagina, vamos supor que ele fosse magrinho, uns 60 quilos, né? Mas a cama, no ombro, né? Sem escada. Como é que eles fizeram para levar o cara lá para cima? Não mediram esforços. Deram o jeito dele lá, sem engenharia, sem guindaste, nem nada, levaram lá para cima, desceram lá na frente de Jesus. Jesus olha para cima e vê a fé daqueles homens e cura aquele paralítico. E se não fosse aqueles amigos, como é que esse homem ia chegar lá? Não tinha cadeira de roda, não tinha motorzinho, não tinha moto elétrica, não tinha nada, não tinha carro adaptado. Foi no braço, pela fé dos seus amigos. Então a amizade é essa, é a amizade que faz crescer. Quer saber se ele é teu amigo de verdade? Amigo de verdade leva a Cristo. Amigo de verdade é aquele que te leva a Deus. Os outros podem ser amigos, mas o amigo de verdade é aquele que quer que você cresça, é aquele que vá até Deus. Né? Diz assim lá em Provérbios 27, como óleo e perfume alegram o coração, assim um amigo encontra doçura nos conselhos cordiais. Né? Isso me lembra aqui uma pregação também que eu escutei falando sobre amizade. O pastor falava sobre amigo parteiro e amigo coveiro. Acho que já cheguei a falar isso aqui uma vez. Né? O amigo parteiro é aquele amigo que está junto com você, que está ali para fazer nascer os seus sonhos, para você fluir as suas potencialidades, quer te levar a Jesus, é aquele que está ali para fazer nascer, tirar de você o seu melhor. Né? Amigo coveiro é aquele amigo egoísta, que ele diz que é amigo, mas ele tem inveja, é aquele que fica ali só esperando uma oportunidade para te alfinetar. É mais amigo Judas do que outra coisa. Né? Então procure sempre estar cercado de amigos parteiros, e que nós possamos sempre ser amigos parteiros de alguém, de preferência entre os nossos irmãos da fé. Né? Bom, e a gente vê isso também na continuidade do livro de Ruth. Né? Você vê que depois que aconteceu essas coisas, dessa passagem que nós lemos aqui, Ruth continua seguindo Noemi, vai até a sua terra, chega lá, Noemi, vocês podem ver isso no restante do livro, Noemi encontra um parente que resolve resgatar, era um costume que eles tinham lá quando você tinha um parente que perdia tudo, então você tinha alguém que resgatava os bens que foram vendidos, a terra, né? Então ele vai lá, sob a orientação de Noemi, porque Ruth não conhecia os costumes, né? Todos os costumes, então Noemi vai lá e orienta ela, tintim por tintim, o que ela tinha que fazer dentro dos costumes ali da sua tribo. Ela faz tudo direitinho e Boaz, que era o seu parente, distante, resolve então resgatar os bens de Noemi, compra as terras de Noemi, assume Ruth como esposa e pronto. E a vida vira e muda tudo. Agora, de uma viúva pobre, ela volta a ter as suas terras de volta, de uma mulher sem recursos nenhum, agora ela tem a sua nora casada com um homem que vai sustentar não só a Ruth, como a ela também, vai prover sustento, ele era um homem de posses, e a bênção é tamanha que esse menino que nasce, chamado Obed, vem a ser avô de Davi. A irmã está ali, ligada ali, né? Vem a ser avô de Davi, e por conseguinte, ele entra na genealogia de Cristo. Bem, olha como é que a coisa muda, por causa de uma orientação de um amigo que estava ali ajudando, encaminhando ela
para aquilo que ela tinha de melhor. Amém? Então a amizade, ela envolve também esse tipo de atitude, querer sempre o bem do objeto da nossa amizade. Às vezes a gente não reconhece isso, principalmente quando em relação aos nossos pais, né? A gente às vezes demora a reconhecer que os pais querem nosso bem. Eu hoje entendo perfeitamente tudo que minha mãe dizia, né? Hoje eu entendo tudo. Hoje o que eu mais penso às vezes minha mãe tinha razão, mas quando eu era mais novo, não sabe de nada, pai. Minha mãe é de uma outra geração, agora as coisas mudaram, está tudo diferente, está nada. Os pais sempre sabem. Os pais sempre sabem. E os pais sempre querem ser nossos amigos, mas às vezes a gente, na nossa arrogância juvenil, né, a gente acaba achando que a gente sabe de todas as coisas e despreza o conselho dos mais antigos, daqueles que já passaram por esse caminho, porque todo pai já foi jovem um dia também, né? E a tendência dos pais é querer que os filhos não cometam os mesmos erros que eles cometeram. Mas às vezes nós, na nossa arrogância juvenil, a gente acha que o pai é menos amigo do que aquele que se diz nosso amigo e que às vezes quer levar a gente para o buraco. Eu tenho exemplos disso de sobra, né? Olha, não anda com fulano, não anda com Beltrano, esse aqui não é uma boa pessoa. Não, mas a família dele é legal e coisa e tal. Olha, essa turma aqui é muito boa, mas se você não... Você tem três opções: ou você se afasta, ou você traz para Cristo, ou te levam para o mundo. E às vezes não leva fé nisso. E às vezes acontece. E aí depois que acontece, puxa, meu Deus do céu, meu pai tinha razão, estou aqui sofrendo, coisa e tal. Lembra do filho pródigo? Filho pródigo, meu filho, por que você vai fazer? Você tem tudo aqui. Não, eu quero gastar, eu quero fazer acontecer. Achou que sabia de tudo, foi lá, pegou a sua herança, gastou tudo. E quando ficou pobre, aqueles que se diziam seus amigos desapareceram e ele se viu só. Aí ele lembrou do amigo dele. De quem? Do pai. Não, nem que sejam os servos do meu pai vivem melhor do que eu aqui, eu vou voltar. E aí o pai demonstra a lealdade e a amizade como? Quando ele vê o filho, ele bate, né? Ele atira um chinelo, uma havaiana de pau nele? Não. Ele vai lá, recebe, abraça, coloca um anel no dedo e se alegra que o filho que estava morto voltou a viver. Então, esses são para mim, a gente poderia falar muito mais coisas sobre amizade, sobre valores, mas o que veio no meu coração nesse momento foi isso. Para mim, esse texto de Ruth, ele mostra essas três características que para mim funcionam como a base de toda a amizade: lealdade, reciprocidade e a pessoa querer fazer você crescer, querer fazer você evoluir, querer sempre o seu bem, né? Amigo de verdade é aquele que leva você a Deus. Não há maior querer bem em querer ver um amigo querido, seja familiar ou não, indo em direção a Cristo. Esse é o melhor bem que a gente pode querer a uma pessoa, porque ela sabe que ela está nos braços do Pai e vai ter uma eternidade feliz. Amém? Bom, afinal, e se nós pensarmos e analisarmos isso em relação ao nosso relacionamento com Cristo, foi para isso que Cristo veio. Cristo, ele foi o melhor amigo de todos, porque além de ser sincero, além de ser fiel, além de reciprocidade, ele veio para nós com amor, o amor de Deus, o amor ágape, e ele se entregou de uma maneira que poucas pessoas fariam. Lá em Romanos, o próprio apóstolo Paulo fala: olha, alguém poderia até morrer por uma pessoa boa, mas quem morreria por uma pessoa ruim? Mas o amor de Deus era tão grande, tão grande, tão grande. Jesus veio com um amor tão grande que ele foi capaz de morrer pelo mais vil dos homens, independente da nacionalidade, independente da vileza, independente da maldade, independente da crueldade e de quão profunda na lama esse homem estivesse, o amor de Cristo era suficiente para resgatá-lo. E Jesus ele é realmente o nosso amigo de sempre, um amigo que não vai falhar. E não falhou comigo, porque eu era um desses homens. E estava lá no tremendal de lama, né? E Jesus foi lá e me tirou de lá, me limpou, e hoje eu estou aqui com vocês, meus irmãos, né? Então, para a gente encerrar essa breve meditação sobre
amizade, né? Amigos são bênçãos de Deus em nossas vidas, né? São joias raras que a gente deve manter e deve guardá-las com muito carinho. E devemos nos esforçar para mantê-los como? Dando a eles também o nosso amor, o nosso carinho, a nossa reciprocidade, a nossa lealdade, nos esforçando para ajudar sempre na medida do possível, né? E se você lembrou de alguém hoje, aproveita amanhã, já dá uma ligada, né? Mas apesar desse amor fraternal incrível, né, de Ruth e Noemi, essa história que é, nossa, quantos casamentos a gente vai, a gente escuta que eu não te abandonarei e tudo mais, né? Eles usam esse texto, né, recorrentemente, né? E não estão errados não, mas esse amor que é representado aqui, ainda assim ele é finito, ele é limitado, ele é temporal, né? Ele é limitado pelas nossas falhas, ele é limitado pela nossa natureza caída, ele é limitado pelo tempo de vida que nós temos aqui, que é curto, é limitado. Nós não temos como expandir isso, né? Mas nós temos um amor, existe alguém, né, que não se prende à questão de tempo e espaço, que é Jesus, né? A amizade dele não é baseada num amor fraternal, é baseada no amor de Deus, no amor ágape, no amor perfeito, no amor que não desiste, um amor invencível, é baseado num amor que não retribui a nossa amizade da mesma forma, que ele não retribui para a gente aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, ele simplesmente vem para nos amar. Amém? Então, eu queria encerrar só lembrando isso, que por mais amigo que nós tenhamos aqui, e é bom que a gente tenha, porque isso é bênção de Deus, nós não podemos esquecer que nós temos um amigo maior, é o primeiro, é ele que vai estar conosco em todas as situações. A Bíblia diz que não tem amor maior que o de mãe, a gente já falou isso aqui uma vez, né? Humanamente falando, o amor de mãe é dito que é um amor que supera tudo, que transpassa tudo, mas a Bíblia também diz que uma mãe pode se esquecer do seu filho, mas Deus não esquece de nós, em nenhum momento, em nenhuma aflição. E eu falo isso por experiência própria, porque esse ano eu precisei muito, não só do meu maior amigo, como dos meus amigos também. E se eu estou aqui hoje, graças a Deus, é porque eles me ajudaram bastante. Então, se você tem amigos, não precisa ser muito não, porque a amizade ela não é medida pela quantidade, ela é medida pela qualidade, ela é medida pelo grau de amor que você tem. Como diz, amigo são duas almas, né? É uma alma só em corpos diferentes, né? É aquela pessoa que passa 10 anos sem te ver e quando te vê parece que viu ontem. É aquela pessoa que liga para você, olha, puxa, rapaz, que bom você ligou, eu estava pensando em você agora. Pois é, rapaz, é assim que funciona. É aquele que você não precisa explicar muito, mas ele está lá para te ajudar, né? Mas mesmo assim, essa nossa amizade terrena, ela é temporal, ela é limitada. Nós devemos sempre lembrar que existe alguém que deu a sua vida por cada um de nós. E se hoje existe alguém que ainda não desfruta dessa amizade, não precisa muito não. Com Jesus não tem muita churumela, muita coisa não. Basta pedir. Fala, Jesus, chama ele para ser teu amigo. Chama ele para entrar na tua vida. Chama ele para ser o Senhor da sua vida e você vai ver como essa amizade vai fazer bem para você, como ele vai mudar a sua vida e mudando a sua vida, provavelmente vai mudar a vida daqueles que estão à sua volta também. Não precisa muito não, só chama por ele, clama por ele e deixa Jesus ser o seu melhor amigo. Amém?